Ô, senhores, eu não duvido de absolutamente nada que o Abel falou sobre o Barbieri ser um ótimo cara, um grande treinador, que o grupo todo gosta dele, tanto que a gente não tem problema interno no Vasco, pelo menos a gente não ficou sabendo, que ele só pede para fazer no jogo o que ele faz no treino. E ele precisa entender que futebol tem dessas coisas, sabe pra caramba, jogou em times maravilhosos. Só que assim, Atisson, também tá claro que não está funcionando. A gente não está questionando o método do Barbieri, ou falando que ele é ruim, ou que é uma pessoa. Só que só não está dando liga, como diria meu avô. E assim, ele tem uma boa gestão de grupo também, né? Ele tem todo esse contexto dentro do trabalho dele. É um cara realmente sensacional. Ainda não conseguiu fazer com que o time vença, né? Isso está dando uma situação muito delicada para o Vasco. E a pressão está muito em cima dele pelo time não estar desenvolvendo também um bom futebol. Não é somente você estar num momento ruim, o time não está conseguindo vencer, mas não está conseguindo jogar de uma forma legal. O finalzinho ali contra o Inter, pô, beleza, já demonstrou alguma coisa? Pô, mas já está há muito tempo, né? Mas você mudar, vai trazer qual método de treinador? Qual é a metodologia do treinador novo que vai vir? Aí você tem que começar a pensar, repensar. Eu acho que tem que fazer realmente, tentar, de alguma forma, achar um time que consiga ficar mais competitivo até a janela abrir, para trazer novos jogadores, os reforços em si, para ajudar, para que ele possa também ter novas ideias ali dentro do jogo. Ele está tentando. Mais incomodado que todo mundo nesse cenário é o Barbieri. Eu tenho certeza que ele dorme pouco. Eu tenho certeza que ele não para de pensar tipo de sistema de jogo para montar. Tentar colocar jogadores em outra posição para tentar fazer com que o time comece a reagir. Dessa forma. Tisson, mas o problema é esse aqui. Flávio Amêndola, preste atenção nesses números desse início de campeonato do Vasco da Gama que a gente separou para o torcedor vascaíno. Aqui não tem mironga, não tem papo torto, aqui é papo reto. Então a gente está aqui para deixar o torcedor vascaíno, porque eu já vi vascaínos aí, que eu corto mais pescoço, mas não digo quem é, ali no Switch, falando assim, só tá na cabeça de campeonato. Olha lá. Mas é o pior início, né? Aí depois vai dizer que a cigana, a Sarajane, leu errado a tua mão. Vamos lá. Aí o Pedrinho engorda uma curima. Pior campanha da história do Vasco na época dos pontos corridos. GV, que número aleatório é esse? Isso não é aleatório. São os anos que o Vasco foi rebaixado. Nesse mesmo local do campeonato, nessa mesma altura, em 2008 o Vasco já tinha 14 pontos. Em 2013 o Vasco já tinha 14 pontos e caiu. Em 2015, o Vasco tinha 9 pontos e caiu. Em 2020, o Vasco tinha 18 pontos e caiu. Esse ano, o Vasco só tem 6. Ou seja, comparando com os outros anos que o Vasco caiu, essa campanha é ainda pior. O Vasco só fez 6 pontos em 10 rodadas. Somando que a conta para não cair é 45, né? Por aí? É isso, João? Isso, mais ou menos isso. O Vasco precisa de 39 pontos nas 24 rodadas. Nas 28 que falta, precisa de 13 vitórias. Então faltam 28, o Vasco precisa de 13 vitórias. Nessa toada de agora, pode carimbar a passagem. A esperança é que esses jogadores, Flávio, que eventualmente chegarão, segundo Josh, resolvam esse problema. Mas cara, é muita coisa, porque aqui para 6 são 8 pontos. 8 pontos, 3 pontos, 12 pontos. E aqui caiu, cara. É complicado, GV. Olha o aproveitamento do Vasco, cara. 20% é muito pouco. Uma vitória só em 10 rodadas é muito pouco. Mas eu continuo achando que o Vasco não cai. Só que para isso você precisa ter uma mudança que vai muito além da comissão técnica. Por isso que aqui eu não defendo a saída do Barbieri. Eu acho que ele tem alguns problemas, acho que ele tem talvez algumas teimosias, dá pra gente colocar dessa maneira, com alguns jogadores que não rendem tanto, mas isso parece que está começando a mudar. Ele já começou contra o Inter com o Matheus Carvalho, que era um garoto que veio emprestado do Náutico que não tinha nem entrado ainda. E se tivesse entrado, jogou pouco tempo. Então, ele está tentando outras alternativas, mas ainda é pouco.
E eu acho que essa janela do meio do ano, ela vai ser fundamental para o que o Vasco vai observar e vai enxergar para o resto do ano. Você é o seguinte, onde o Vasco vai achar esses jogadores que vão chegar para resolver que ninguém achou? Mas não, mas pô, o mercado sul-americano tem bastante, uma gama de jogadores. Mas tá todo mundo atrás. Olha o Inter já trouxe o Valência. Eu sei, hoje eu GV, mas isso aí, jeito, mas o Vasco é o Vasco. O Vasco é o Vasco. O Vasco tem que botar na mesa e dizer, ó, aqui, ó. Tá bom, mas eu vou te fazer uma pergunta real. Se você é jogador, te ligo o penúltimo da tabela nessa situação, e te ligo um mês de tabela pra cima que tá jogando uma Liberta, uma Sul-Americana, você vai escolher o quê? Pô, dependendo do tamanho do clube, eu escolho o Vasco. Você prefere escolher um Goiás ao Vasco? Não, mas aí Goiás. Não, mas o Goiás tá no meio da tabela, o time tá no meio da tabela, tá na Sul-Americana. Não, a briga do Brasileirão, os times grandes. Mas aí você quer comparar o Vasco com o Flamengo? Com o time que ainda tá... Não tô falando do Flamengo, pô. Tô falando do meio de tabela. Que meio de tabela tá ali o São Paulo, Cruzeiro, Exatamente. Inter. Tá todo mundo atrás de reforço. Santos. Tá todo mundo atrás de reforço. O Vasco é enorme, a história é enorme. Mas o Vasco tá devendo empresário. O Vasco tá em último lugar. O Vasco, pela conta aqui, já tá... Aí falar pra mim que o jogador fica muito bonito na televisão essa resposta. Ah, não, porque o Vasco... Mas na vida real, tu sabe como é que é. Sim, o cara liga pro amigo. Jeito, lógico. E aí, o meu medo, Flávio, é o Vasco perder essa corrida pela situação atual. Assim, eu discordo um pouco. Eu acho que o jogador que vem pro Vasco, primeiro ele tem que saber que o Vasco está num processo de reconstrução. Ele não vai chegar e não vai pegar um Flamengo da vida, não vai pegar um Palmeiras, até mesmo o São Paulo, que não vive um bom momento, mas tem um treinador... O Cruzeiro tá em reconstrução, tá ótimo, tudo devia ter popa. Mas o Cruzeiro já tinha um trabalho muito mais duradouro do que o Vasco tem. Não é nem o mesmo treinador, pô. Mas a base é a mesma. Mas tinha uma base, né? Pô, então o Flamengo não era pra ter perdido nada, que é a mesma base, esse ano era pra ter ganho tudo. Mas isso não significa que vai ganhar. Não, mas se a base serve, o Flamengo tinha que ter ganho tudo esse ano. Vocês estão falando... Mas o Flamengo tinha que ter ganhado boa parte das coisas que disputou. O Palmeiras também tem a base e tá brigando lá em cima. E o mesmo treinador. O Flamengo tá lá em cima, mas tá brigando lá. Então, assim, o Atlético Mineiro, que deveria... Toda mudança de elenco, você tem que ter a característica, você conhecer o seu companheiro, qual é o posicionamento, como que ele vai... Mas esse é o problema do Vasco? Assim, hoje eu vejo muito que o Vasco hoje está muito sem confiança. Hoje, nesse momento, o Vasco está muito sem confiança. Os jogadores precisam acreditar um pouco mais, querer um pouco mais, ser mais competitivo. Aí sim... Aí depois entra a qualidade individual de alguns atletas. Qual é a posição mais carente? Meia de ligação, como perdeu o Nenê e não trouxe outro de ligação. Mas indagação. Não, sim. Vai achar esse cara para resolver eu acho que tem um jogador, atrás. assim, quem sou eu para falar alguma coisa em relação à contratação? Na Série B, é o Jorginho, que joga no Sport. É um baita atleta. É um jogador com muita qualidade. Então, é possível contratar? Não é possível? Eu não, tu acha que o Sport vai vender pro Vasco ou lá pra fora se ele está se destacando? Mas ele já tem uma idade elevada. Ou pro time que vai pagar. Ele tem uma idade. Ou pro time que vai pagar. Eu só tô dando um exemplo, entendeu? Você tem jogadores com potencial, com carência dentro do clube. Você quer ver a referência? Sim. O Vasco falou, o Thiago trouxe pra gente aqui. Vai atrás de 2 volantes. Que é o volante que tava se destacando aí e tava pra sair. Alan. Vem quem tem mais dinheiro e leva. Não, aí não tem jeito. E vem quem vai estar disputando Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo falou, eu quero. Me dá. Sim, isso que eu tô falando. Aí você vai qualificando o seu elenco. Não é só trazer 7. Mas assim, no Mundial Sub-20 agora, que teve. Pô, tem vários jogadores. Você não achou nenhum jogador interessante? Ali tinha um... Mas se o Vasco depender do moleque da Sub-20 pra tirar do rebaixamento... Não tô falando que vai tirar, mas você faz uma competitividade dentro do seu elenco, você qualifica o seu elenco através de um jogador com potencial, mesmo sendo jovem. O Ryan, né? O Ryan tem 16 anos só. É bom não de entrou bola, com personalidade. bom de bola. Não entrou com... Desculpa o palavreado, tesão do caramba pra jogar. De bola, então faz um diferencial nesse momento. O cara tem que vestir a camisa. Eu acho que a solução nesse momento, se ele não vestir a camisa, não vai sair dessa situação. Eu acho que a solução está lá. Não vai chegar ninguém para resolver. A hora que a confiança voltar, que a bola do Pedro Raul entrar, que a zaga do Vasco, que jogou muito, o Carioca, voltar a ter... Que o Pumitsa, que é um dos melhores laterais. Eu acho que a solução está dentro. Porque assim, olha só, o Vasco está em 19º colocado, que é o segundo logo do penúltimo, né? Da zona de rebaixamento. Mas 6 pontos, 3 pontos do 16º colocado. Aí. 3 pontos só, gente. Uma vitória. Não é tão assim. 2 vitórias, ele pega o Santos lá na frente. E outra coisa, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, no início do ano, o Vasco contratou o Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, e disputou com diversos grandes clubes. O Corinthians foi um deles. E aí mas ele decidiu ir pro Vasco. Exatamente. Mas aí beleza, a escolha perfeita, tal, um time de massa, um time de tradição, um time de camisa. O pior momento dele, nesse momento, é culpa de quem? Somente do treinador? Claro que não. Ele também tem que olhar o que ele está fazendo de errado para ele também melhorar o seu potencial, pô.
Porque quando eu voltei da Alemanha pro Flamengo, da Itália pro Flamengo, eu estava num momento ruim. E eu comecei a tentar entender por que eu estava num momento ruim. Aí eu buscava vídeo, por que eu posso melhorar? Pô, eu tenho que entender por que eu não estou tão bem. Ah, é parte física, é parte muscular, é parte de agilidade. Pô, eu tô ficando muito distante dos companheiros. Pô, Barbieri, vamos começar a conversar aqui. O meu time tá muito distante. Então, assim, você tem que entender também um processo dentro do próprio clube para sair dessa situação. Porque eu joguei momentos difíceis no Flamengo para ser rebaixado e a gente não foi rebaixado porque a gente se fechou em momentos únicos ali. Você vivenciou ali, cara. Pô, a gente foi para a última rodada, eu tive a felicidade de fazer um gol de cabeça. Pô, é difícil, cara. A pressão é lá em cima. Eu vou chamar a resenha furada, mas antes eu quero fazer um exercício com os senhores. Exercício é bom. Vamos olhar a segunda página da tabela, tá? Tá. Esquece lá, porque a galera de lá... Time, tá? Esquece momento. Time, opinião. Fortaleza é melhor que o Vasco? Sim. Pra mim, muito. Bragantino é melhor que o Vasco? Não. Sim, eu também acho que não. Beleza. Santos é melhor que o Vasco? Não. Cuiabá, do Deivinho, é maior que o Vasco? Não. Melhor, maior não, perdão. Melhor que o Vasco? Não. Falando o elenco, papel, Não, treinador. Bahia é melhor que o Vasco? Não. Corinthians do Lucha? Corinthians Eu acho que tem jogadores Tem mais que peças ali, desequilibram mais peça de qualidade, né? Goiás é melhor que o Vasco? Não. América Mineiro? Não. Não. Vasco. Curitiba é melhor que o Vasco? Então, resumindo, é os jogadores, cara. Não é só o trabalho. Por isso que eu tô falando que pra mim a solução tá ali. Sim, Ué, mas então tem não que ter- tem esse mas problema assim, de contratar. Mas mesmo assim tem que contratar cara, algumas não é peças. problema de contratar, mas o Vasco não tem ninguém no mercado, não pode ter o que minha língua, tá? Que assim, tem um cara ali no Atlético Nacional que tá voando. Alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Porque é o peso da grana. A gente aqui vai falar pra vocês o seguinte: não, o Vasco é enorme, todo mundo sabe o tamanho do Vasco. Libertadores. Agora, se o cara chegar aqui e falar assim, pô, vamos lá, vou pro Fortaleza que tá brigando. O cara pode pensar duas vezes. Não tô comparando tamanho. Você tá entendendo? Sim. É momento, cara. Até porque o empresário gosta disso. E o empresário de alguns jogadores, pelo menos até uma semana atrás, não sei hoje, não receberam. Não vou lá falar Corinthians, né? Que é um time que todo mundo de massa e tal. E assim, e o Vasco, se você for pegar a história, é maior que todos eles. De repente, o Corinthians ali, o Santos, né? Porque teve o Santos do Pelé. Então, o que eu acho, Flávio, é que pode vir contratação. Mas no final das contas, quem vai resolver, eu acho que é o Pedro Raul, é o Léo Jardim, é o Léo Pelé, é o Pumita, exatamente. é o Nesse momento, volante, sim. o menino lá que é bom, o carequinha. O Léo. É Léo? O Jair, o Rodrigo. Rodrigo, o Jair. Rodrigo. Olha os caras que a gente tá falando, cara. Rodrigo. Todo mundo é bom de bola. O Alex Teixeira é bom de bola. Pô, fizeram um bom campeonato Figueiredo, carioca, Peck. pô. Então, Fizeram grandes jogos. Por isso que eu tô falando, e por isso que eu acho que, óbvio que as contratações, como eu disse, elas vão ter um peso muito grande, mas eu não acho que vai chegar nenhum salvador da pátria, por exemplo. Eu não acho que vai chegar um cara de um tamanho que um Cavani, um jogador assim. Não, isso não vai acontecer. Nesse você momento, vai não. ter, Di você vai Maria, ter, que falaram não vai, aí, ó. Não, não nesse vai. momento, não. Você vai ter jogadores que vão chegar talvez num nível semelhante aos que já tem. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.